Oi, tudo bem? Aqui é o professor Fabrício Pereira e essa videoaula de hoje vai se chamar o Patrimonialismo e o Personalismo como entraves à modernidade brasileira, uma introdução aos donos do poder e a raízes do Brasil. Bem, os donos do poder do Raimundo Faoro, ou Raimundo Fauro, e raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, se destacam entre as principais interpretações do Brasil, né? O Faoro e o Sérgio Buarque são dois dos principais intérpretes do Brasil. Primeiramente, o que é isso? Né? Se convencionou chamar como grandes interpretações do Brasil algumas obras, né, ensaísticas produzidas numa etapa posterior àquelas reflexões mais imediatas da época, do período do Império, né, das primeiras décadas do Brasil independente, que giravam em torno da criação do Estado brasileiro, da manutenção da ordem, da manutenção e consolidação da unidade nacional. Aquelas obras lá do século XIX, né, que pensavam as instituições, monarquia ou república, Estado centralizado ou federalismo, poder moderador, né, ou mais poder para a Assembleia, enfim. A gente tem aquele momento lá do século XIX. Né? Posterior a esse momento, vão surgindo essas grandes interpretações do Brasil. Né? Nas primeiras décadas do século XX, em particular em torno da década de 1920 até a década de 1950. Essas obras têm por característica terem uma linguagem de ensaio, se debruçarem principalmente sobre o passado do Brasil, voltando ao começo da colonização, ou voltando até mesmo à formação do Estado português, né? E tem por característica também uma busca pela identidade brasileira. Né? Boa parte dos autores, dos produtores dessas interpretações do Brasil, são da geração de autores modernistas, né? Seja no campo das artes, seja no campo das ciências humanas, enfim. Então, grosso modo, obras produzidas dos anos 1920 aos anos 1950. Né? Aí dá para mencionar as primeiras obras do Sérgio Buarque de Holanda, né? As obras principais do Gilberto Freire, enfim, Casagrande Senzala e Sobrados e Mucambos, as primeiras obras do Caio Prado Júnior, né? A produção, o começo da produção do Celso Furtado, enfim. E aí mais algumas obras do Oliveira Viana, obviamente, né? Todas as principais obras do Oliveira Viana. E posteriormente a essa etapa, algumas obras mais posteriores e retardatárias, né? Como a Revolução Burguesa no Brasil, do Florestan Fernandes, já dos anos 70, ou mesmo O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro, já dos anos 90. Mas o fato é que, aproximadamente a partir dos anos 60, principalmente anos 70 do século passado, começou um processo de institucionalização das ciências sociais, né, no Brasil, que acabaram gerando produções, obras de ciências sociais propriamente, mais acadêmicas, a partir da universidade, mais, vamos dizer, se pretendendo mais científicas ou mais cientificistas e menos ensaístas. Obras muitas vezes mais focalizadas, né? Algumas vezes mais monográficas e menos voltadas para essas grandes narrativas debruçadas sobre o passado do Brasil desde a sua formação, desde as suas raízes. Então, essas grandes interpretações do Brasil tenderam a desaparecer com a institucionalização das ciências sociais, né? Também tenderam a desaparecer por conta de, até certo ponto, uma diminuição do interesse por essa busca por uma identidade nacional, né? A partir dos anos 70, 80, 90 do século passado, essa busca por uma identidade nacional foi baixando e dando lugar a uma visão mais complexificada de identidades múltiplas, né? Um maior desinteresse em relação à identidade nacional e um maior interesse em relação ao estudo de grupos sociais específicos. Haveria muitas razões
muitas razões sociológicas, institucionais, enfim, para tentar entender o relativo desaparecimento dessas grandes obras, dessas grandes interpretações do Brasil. Mas o ponto é como mostra bem o Bernardo Recupero, né, em vários trabalhos dele, as grandes interpretações do Brasil são localizadas historicamente, realmente. E nessa localização histórica, né, nesse momento, se destaca o livro do Sérgio Buarque, Raízes do Brasil, e posteriormente a isso, né, já no momento em que as grandes interpretações vão rareando, Os Donos do Poder, do Raimundo Faoro. Raízes do Brasil foi publicado em 1936, né? Logo depois do Casagrande Senzala, do Gilberto Freire. Né? Os Donos do Poder já foi publicado um pouco depois. A primeira edição é de 1958. E a segunda edição, bastante ampliada, é de 1975. Né? Aí já um pouco retardatário, no momento em que essas interpretações estavam desaparecendo em grande medida. Bom, dito isso, né, feito essa contextualização mais geral, dá para fazer uma comparação entre os dois autores, particularmente entre essas duas obras. Né? Os dois entendem a herança ibérica, no caso específico a herança lusitana, como algo que deveria ser superado, como algo negativo, né? Que entravava, que era um entrave à modernização brasileira. Essa, aliás, é uma característica comum às interpretações do Brasil, com raras exceções. Né? Gilberto Freire mais alguns poucos. Né? Na grande maioria dessas interpretações do Brasil, a herança lusitana é um entrave à modernização, né? Que costuma ser associada à modernização a elementos de uma herança anglo-saxã, né? Transplantada, traduzida, recriada em solo americano nos Estados Unidos da América. Né? Para o Sérgio Buarque, esse processo de modernização parecia estar, naquele momento, em andamento, através de uma lenta revolução pelo alto, que poderia ser aprofundada por uma democratização vinda de baixo. Né? Já para o Faoro, se havia alguma esperança na primeira edição do livro, de 1958, na segunda, de 75, a viagem pelo Brasil já aparecia como um círculo fechado, né? Essa viagem do Brasil como a viagem redonda que ele menciona na conclusão. O que ele quer dizer com essa viagem redonda nessa segunda edição do livro, né? Que ele modificou bastante? Quer dizer que tudo mudava para continuar como sempre foi. Então a esperança de futuro, a aposta em um projeto futuro, é mais clara em Raízes do Brasil. Tá? Em Raízes do Brasil, as raízes ibéricas da nossa cultura estavam em processo de aniquilamento, dando lugar ao que o Sérgio Buarque chamava, um pouco vagamente, de americanismo, né? Mas para o final da obra. Então, o que seria americanismo, isso que eles chamam tanto vagamente de americanismo? A razão, né, a prevalência da razão por sobre a emoção, a legalidade por sobre a informalidade, a prevalência das forças da cidade por sobre o agrarismo, por sobre o rural. Tá? Então, era isso que o Sérgio Buarque via acontecendo, e via acontecendo com esperança. Né? E é isso que ele chama de americanização. Americanização não no sentido de uma cópia, né, dos Estados Unidos, da vida americana, mas de que havia algo novo surgindo na América, no continente, né, nesse começo do século XX, nessa virada de século XIX para século XX, em relação à velha Europa, né, o novo mundo em contraposição ao velho mundo. Então, é disso que o Sérgio Buarque está falando quando ele menciona vagamente americanismo. Paralelamente a ele, o Gramsci, no Cárcere, né, nesse mesmo momento, nessa mesma década, nesses mesmos anos, né, também falava em americanismo.
de uma maneira mais definida, né? No sentido de Fordismo. Mas o Sérgio Buarque, nesse momento, não tinha conhecimento da obra do Gramsci, mas os dois estavam falando de americanismo. A grande influência do Sérgio Buarque é o Weber, e a gente vai ver isso em breve, né? A grande influência é Weber nesse momento, nos anos 1930. Né? Depois o Sérgio Buarque vai receber mais outras influências, aí vai modificar consideravelmente a sua visão. Mas o ponto é que ambos, né, Buarque e Faoro, entendem a herança ibérica como negativa, basicamente a explicação para os males brasileiros. Portugal e o Brasil seriam, então, num certo sentido, pré-modernos, né? E há algo superior em relação a essa pré-modernidade. Esse algo superior é a modernidade, né? Na direção da qual se deveria caminhar. Mas para além dessa visão, vamos dizer, evolucionista da história, dessa visão teleológica, dessa filosofia da história presente na obra dos dois, né? No Faoro, o Brasil não estava seguindo esse caminho. Né? O Brasil estava numa temporalidade circular, não numa temporalidade evolucionista, evolutiva. Né? Ele não estava tendo progresso no Brasil. Estava tendo um tempo circular, isso sim, para ele. Né? Então, o problema da história brasileira para o Faoro é que ela era circular ainda. Né? Seguia sendo circular, seguia sendo pré-moderna. Não era progressista, não era evolutiva. A história brasileira não seguia essa evolução, né, que ele via no desenvolvimento da modernidade no norte. Né? Já no Sérgio Buarque, sim, esse caminho, de um modo ou outro, aos trancos e barrancos, estava sendo cumprido no Brasil, pelo alto, lentamente, né? Ao longo de décadas e décadas, numa lenta revolução. No Brasil e na América Latina como um todo. Né? O Sérgio Buarque é um dos primeiros autores brasileiros que pesquisa, que estuda e que menciona a América do Sul, a América Latina o tempo todo. Né? E que fez pesquisa, né, em arquivos fora do Brasil, em arquivos latino-americanos. Ele é um dos primeiros brasileiros a fazer isso. Então, para ele via esse processo de modernização ocorrendo no Brasil e na América Latina. E ele entendia isso como um movimento inevitável e inexorável. Né? Daí vem o seu otimismo nessa obra, o otimismo do Sérgio Buarque. E daí vem o pessimismo do Faoro, né? Se a gente pode colocar nesses termos. O Faoro, e a gente pode pensar também que o Sérgio Buarque estava otimista, bastante otimista nos anos 1930, e o Faoro um tanto pessimista na segunda versão do livro dele, nos anos 1970, né, no meio da ditadura militar. Claro que isso marca esses dois livros, né? Raiz do Brasil, primeira edição, e Os Donos do Poder, segunda edição. Né? Segunda edição, fazendo um parênteses aqui, do Donos do Poder, que é praticamente um livro novo. Né? É a primeira edição muito modificada e muitíssimo ampliada. Né? Bom, seguindo a comparação, tem um segundo elemento em comum nesses dois clássicos. Né? E esse segundo elemento em comum nesses dois clássicos é Max Weber. Né? O Sérgio Buarque pode se considerar o introdutor, pode ser considerado o introdutor da obra do Weber no Brasil. Né? Ele passou uma temporada de trabalho, de estudo na Alemanha entre o final dos anos 20 e início dos anos 30, a República de Weimar, aquela animação toda, e ao mesmo tempo a ascensão do nazismo, né? O começo da ascensão do nazismo, mas o fato é que ele teve contato aí com Weber, com Simmel, contato com autores que os brasileiros não tinham. Né? Os brasileiros tinham mais contato, principalmente com autores franceses e ingleses. Né? Até esse momento. Enfim. Então, o ponto é que a utilização de categorias weberianas para entender o Brasil aparece nos dois. Né? Aparece no Sérgio Buarque e, posteriormente, nos anos 50, no Faoro, no Guerreiro Ramos, no Florestan Fernandes. Né? Já começa a ter uma ampliação da leitura do Weber via Estados Unidos. Né? O Weber foi traduzido e bastante lido nos Estados Unidos do pós-guerra. Né? Bastante lido nos Estados Unidos do pós-guerra. E a partir dos Estados Unidos chegou no Brasil, a partir das traduções inglesas de Weber, não a partir das leituras originais alemãs do Weber. Já o Sérgio Buarque, sim, né? No início dos anos 30, final dos anos 20, sim, leu Weber, conheceu Weber, teve contato com a obra na Alemanha, em alemão. Né?
um contato anterior a esse contato brasileiro de anos 50 e 60 via Estados Unidos, né, via Wright Mills e outros. Bom, vou voltar, né, pessoal? Senão não acaba nunca. 15 minutos. Eu nem comecei a aula ainda. Tem 15 minutos e, na verdade, eu nem comecei. Eu estava na utilização do Faori do Sérgio Buarque de Weber, né? O patrimonialismo no Faoro e a pessoalidade, né? O personalismo que deriva da pessoalidade no Sérgio Buarque são os elementos fundamentais para entender essa relação entre eles e a obra do Weber. Uma relação meio torta, adaptada, né? Mas uma relação. Então, são conceitos, o patrimonialismo em Faoro e a pessoalidade no Sérgio Buarque, são conceitos importantes para entender, de maneira geral, a ausência de modernidade no brasileiro para eles, né? Então, a partir de agora, eu vou entrar especificamente nas obras. Tá? Mas eu não vou entrar nos detalhes, né? Até porque vocês leram tudo, né? Todo mundo que está assistindo isso aqui já sabe tudo, né? Do Faoro, sabe tudo do Sérgio Buarque. Então não preciso entrar em detalhes, né? Eu vou sim centrar nesses conceitos, patrimonialismo e pessoalidade, personalismo, né? Eu vou começar pela discussão da pessoalidade, do personalismo, ou seja, começar pelo Raízes do Brasil, por uma questão meramente cronológica, né? O Raízes do Brasil é anterior. Então, o Sérgio Buarque, em Raízes do Brasil, destaca o espírito aventureiro do colonizador português. Destaca o que ele chama de desleixo da colonização portuguesa, o que ele traduz na frase, no sentimento de que não vale a pena. Né? Seria isso uma pretensa incapacidade do português em produzir uma colonização de povoamento, que o Sérgio Buarque enxerga nos Estados Unidos, obviamente, né, os ingleses. Um entendimento, então, da colonização brasileira como que o Buarque chama de feitorização. Né? Ele apresenta aquela imagem dos portugueses como caranguejos arranhando o litoral brasileiro, arranhando o litoral brasileiro pelo menos até o século XVIII, pelo menos até a exploração do ouro e do diamante nas Minas Gerais. Né? Essa característica se apresenta para o nosso querido Sérgio até mesmo numa comparação com o colonizador espanhol. Né? É essa contraposição que o Sérgio Buarque faz no capítulo O Semeador e o Ladrilhador do livro. Né? O semeador é o português, que jogaria as sementes ao vento, ao chão, sem sistema, né? De forma não sistemática, e o que nascer, nasceu, o que não nascer, não nasceu. E no caso espanhol, o ladrilhador, né? O organizador, o sistematizador da construção da cidade planejada. Né? E ele faz ele busca essa imagem exatamente na construção das cidades coloniais. Né? A organização das cidades no Brasil colonial e a organização das cidades hispano-americanas, mas precisamente a desorganização das cidades do Brasil colonial e a organização das cidades hispano-americanas. Né? Então, quais seriam as diferenças nos tipos ideais, Weber, né? Tipos ideais que o Sérgio Buarque produz o tempo inteiro aí no Raízes do Brasil. Né? Esses tipos ideais são, de um lado, o semeador português construindo cidades sem qualquer sistema, em lugares onde ele considera interessante construir, na beira do mar, subindo em costa, longe de pontos de água limpa, né? Perto de portos ruins para se aportar, entre outras coisas, né? Em posições
desagradáveis em relação ao nascer e ao pôr do sol, as correntes de ar, e principalmente de uma forma desorganizada, né, com ruas labirínticas, seguindo meio que o fluxo da natureza, né, se adaptando à natureza. Aquelas ruas labirínticas e as construções umas por cima das outras, apinhadas. É um pouco o que a gente vê em Salvador, ou o que a gente vê em Ouro Preto, né, quando visita cidades históricas brasileiras, enfim. Mas não é o que se vê nas cidades espanholas, que foram planejadas, as cidades coloniais, né, desde o começo, a partir de uma praça principal, a Praça de Armas, né, onde tem os poderes centrais, né, o Palácio Governamental, o Cabildo, né, que seria a Câmara, e a Catedral. E a partir dessa praça principal, os quarteirões se desenvolvendo organicamente através da construção de quadriláteros, de quarteirões do mesmo tamanho, linhas retas, né, sem curva, e se expandindo, mantendo esse padrão, formando um padrão de tabuleiro de xadrez. Então essas são as imagens, né? A imagem aí do ladrilhador, né? Vai colocando ladrilho por ladrilho, ladrilho por ladrilho, né? Todos do mesmo tamanho, todos colocados sistematicamente nas mesmas direções, né? Norte, sul, leste, oeste. E cidades construídas relativamente perto de algum bom porto, mas nunca na beira do mar, sempre mais afastado do litoral para dificultar a ocupação por potências invasoras, né? Construídas na mesma posição em relação ao sol nascente, ao sol poente, perto de fontes de água interessantes. Isso só não era tão mantido na colonização espanhola quando tinha que se construir perto de grandes, né, minas, né, minas de prata, minas de ouro. Aí as cidades eram construídas em lugares, né, eventualmente quase impossíveis de se viver, como os altiplanos bolivianos, né? Pensar na cidade de Potosí, né? Pensar na cidade de Potosí, a cidade habitada, né? O lugar mais alto, o lugar habitado mais alto do mundo, enfim, construído ali por conta da mina, né? Do Cerro Rico, da mina de prata de Potosí. Mas, tirando essas exceções, as cidades eram feitas em lugares mais amenos, nem muito quentes, nem tão frios, né? Com todo um sistema. Então aí essa contraposição do português com o espanhol. Esse aventureirismo do português, segundo o Buarque, esse desleixo no qual ele insiste, né, vai se expressar na figura do homem cordial. Né? Homem cordial, conceito polêmico, que quando o livro saiu foi interpretado por muitos como um elogio ao brasileiro. Ela era falado da cordialidade do brasileiro, né? E para muitos autores, alguns mais conservadores, mais fascistas, inclusive, isso era um elogio ao brasileiro católico, um elogio ao brasileiro bondoso, um elogio ao nosso modo de ser. Mas no Sérgio Buarque isso é uma crítica, evidentemente, né? Atenção, né? Olho aí. O Sérgio Buarque vai explicar isso melhor a partir da segunda edição da obra, vai deixar isso mais claro. Na primeira edição de 36 ele não deixou tão claro, mas a partir da segunda edição, não me lembro se foi 46 ou 47, mas nesse momento, por aí, ele fez algumas modificações no texto e particularmente escreveu uma nota de crítica, de resposta, dirigida ao Cassiano Ricardo, né, um autor, escritor, ensaísta modernista de extrema-direita. Ele fez uma nota explicando melhor o que ele chamava de homem cordial. Então, para o Sérgio Buarque, cordialidade não é bondade. Cordialidade é passionalidade, é emotividade.
o que pode ser traduzido na ideia de para os amigos, aos amigos tudo, e aos inimigos a força da lei. Né? Cordialidade pode ser amor, pode ser um senso de fraternidade, eventualmente, mas também pode ser passionalidade, né? Pode ser emotividade, pode ser paixão, pode ser violência. Então, o homem cordial é o homem que tem a emoção por sobre a emoção, as paixões por sobre a razão. E tudo que o Sérgio Buarque queria para o Brasil, né, na sua esperança de modernização, era a prevalência da razão por sobre a emoção. Né? Tudo que ele queria é que a pessoalidade das relações sociais e políticas brasileiras, né, que gerava na política o personalismo, que depois vai ser criticado na literatura da Escola de Sociologia Paulista, né, vai se traduzir nas críticas ao populismo. Né? Tudo que o Sérgio Buarque queria era a impessoalidade, o Estado de Direito, né, por sobre aquela pessoalidade, por sobre aquele personalismo. Né? Então, tudo que ele queria era o Estado de Direito, por sobre a prevalência que ele via no Brasil das amizades e inimizades. Né? Tudo funcionava em torno da lógica das relações de amizade e das relações de inimizade. E ele queria impessoalidade. Né? A noção de indivíduo liberal predominando por sobre a noção de de pessoas, né? Pessoas se relacionando com pessoas de forma pessoal, de forma passional. Né? O homem cordial para o Sérgio Buarque, então, nada mais é que um pré-moderno. Nada mais é que uma formação social, na verdade, formas de relacionamento pessoal inferiores em relação à modernidade, né? Que deveriam ser superadas. Personalismo, então, é um conceito fundamental aqui. O Sérgio Buarque associa personalismo com o caciquismo e com o caudilismo dos países hispano-americanos. Aqui nesse capítulo, ele coloca colônias lusitanas e colônias hispânicas no mesmo lado, no mesmo saco. Né? Nesse capítulo do Homem Cordial, a contraposição é entre ibéricos e anglo-saxões. Né? Então, de um lado, portugueses, espanhóis e descendentes derivados. Do outro, o anglo-saxão, o norte da Europa, os Estados Unidos. Né? De um lado, pessoalidade, do outro, impessoalidade. De um lado, as relações de amigo e inimigo, do outro, as relações impessoais. De um lado, as influências católicas, do outro, as influências protestantes. E por aí a gente pode ir ao infinito. Né? Ao infinito. Só um parênteses aqui. O vídeo está em quase meia hora já, mas só um parênteses. Esses dois capítulos que eu mencionei aqui, né, o capítulo do semeador e do ladrilhador e o capítulo do homem cordial, mostram a confusão, né, do desenho de pesquisa de Raiz do Brasil. Né? É o livro mais famoso do Sérgio Buarque, mas certamente não é o melhor. Assim. Você tem, ora o problema são os portugueses, e aí você, para mostrar que o problema são os portugueses, se compara portugueses com a colonização espanhola. Né? Ora, o problema não é Portugal, o problema é mais amplo, o problema é a Ibéria, o problema é a herança latina, ou a herança católica, às vezes as coisas aparecem em outros termos, né? Então aí a comparação é com o anglo-saxão, e aí a comparação posteriormente, né, no momento em que ele escrevia, era com os Estados Unidos já também. Então é um desenho de pesquisa que vai contrapondo várias comparações, né, vários quase estudos comparados, sem muito método. Assim. Há que se reconhecer isso. Né? E no final do livro, nos capítulos seguintes, né,
capítulo 6, enfim. Os últimos capítulos do livro, dos últimos 2 capítulos, a coisa fica mais confusa ainda. Então, num parágrafo, o Sérgio Buarque fala de Brasil. Aí, no outro parágrafo, ele fala de caciquismo. E aí, ele fala de Portugal. E aí, fala da América Hispânica também. E vai fazendo uma confusão dos diabos, assim. Há que se reconhecer. Dito isso, o livro é muito bom de ler, muito gostoso e interessante. Né? É um livro culturalista, né, de forte influência culturalista, como o do Faur, em parte mais institucionalista também. E, para além disso, o Sérgio Buarque faz observações interessantes, né, como quando ele compara a colonização portuguesa com a ibérica, perdão, com a espanhola, portuguesa com a espanhola, quando ele fala do papel, né, em algumas notas aí no capítulo do semeador e do ladrilhador, por exemplo, em que ele fala da expansão das universidades, das leituras, dos tipógrafos, né, das máquinas de impressão na América Hispânica e, pelo contrário, toda a proibição disso, né, em torno da Inquisição na América Portuguesa e assim sucessivamente. Tem várias. Aquela nota da língua geral é muito interessante, né, que se falava uma mistura de o Inhangatu, né, a mistura de Guarani com português em São Paulo até o século XVIII, até o começo do século XIX, enfim. Tem algumas observações muito interessantes sobre o Brasil, né, que depois foram desenvolvidas em outros trabalhos, historiadores posteriormente, e dele próprio também, né, que ele foi se definindo mais como historiador, mais acadêmico propriamente, na Universidade de São Paulo, depois de Raiz do Brasil, a partir dos anos 1940, e foi produzindo obras mais acadêmicas, vamos dizer. Bom, fechei o parênteses. Retomemos aqui o fio da meada. Os donos do poder. Né? Os donos do poder, né, são o estamento, né? São os verdadeiros donos do poder, que ocupam o Estado brasileiro, antes o Estado português, né, e colocam esse Estado a seu serviço. Desde a formação do Estado português até o Brasil do século XX isso ocorreria. As pessoas mudaram, os grupos sociais e políticos mudaram, as corporações mudaram, mas para o Faoro não mudou nunca exatamente a maneira de lidar com o Estado, né? Que é essa forma, essa maneira patrimonialista, de relações patrimoniais com o Estado, né? Uma ocupação patrimonial do Estado. O que é o estamento? Né? São os setores que ocupam o Estado. O estamento vai mudando ao longo do tempo, efetivamente. Né? São os funcionários do rei, e aí é a elite imperial, né? São os grandes fazendeiros, podem ser os grandes industriais posteriormente, podem ser a burocracia, né, que vai se formando, né, tecnoburocracia que vai se formando, podem ser as forças armadas, não importa tanto qual é a corporação, grupo social, classe social que ocupa o Estado, né, que se utiliza do Estado. A questão aí é essa ideia de estamento, né, que no Weber é uma ideia que aparece como algo que é um pouco mais fluido que as castas, né, uma organização social, relações sociais mais fluidas que as castas, mas que ainda não são as relações de classes sociais, né? Não são tão fluidas quanto as classes sociais. Né? No estamento, então, as relações estamentais são entre estamentos são relações aí intermediárias entre casta e classes sociais. Né? Não tão fechadas quanto as castas, nem tão fluidas com tanta ascensão social, possibilidade de ascensão social vertical quanto nas classes sociais. Mais uma vez, aí começando a aparecer a ideia de pré-modernidade do Brasil. Né? Vamos tocar o barco. Olha só, então essa forma patrimonialista de lidar com o Estado seria basicamente lidar com o Estado como se ele fosse patrimônio privado dos seus ocupantes, que colocam esse Estado a seu serviço, que entendem os negócios do Estado como se deles fossem, como se negócios privados seus fossem, né? Como se fosse legítimo, como se fosse um direito buscar ganhos através do Estado. Né? Isso, então, obviamente, é o que o Faoro fala o tempo inteiro de confusão entre o público e o privado. Né? Ou melhor, para o Faoro, o público nunca terminou de se estabelecer no Brasil.
né? Mais uma vez, como no Sérgio Buarque, não há uma impessoalidade. E no caso dele, não há uma impessoalidade possível, né? No futuro. Não há modificação essencial possível para o Faoro, né? Então há aqui essa pessoalidade, de novo, né? Que no Faoro é muito claramente a confusão entre público e privado, a ausência da noção de público, né? Lidar com o Estado como algo privado. Então, o que há no Brasil para ele é no Estado brasileiro em particular, né, é essa pessoalidade, ações entre amigos e perseguições a inimigos. Para o Faoro, como eu já falei, tudo mudou para continuar como sempre foi, né? Nas palavras dele, colocou-se vinho novo em odres velhos, né? Vinho novo em barricas velhas. O que você faz quando você coloca vinho novo em barrica velha? Barrica usada demais, barrica que não foi lavada? O vinho novo estraga, né? Não adianta, não termina o processo de produção. Então, é a imagem que ele utiliza no livro, lá na conclusão, né? O estamento que no começo, lá na história de Portugal e lá na colonização brasileira, era um estamento que tinha características aristocráticas, né? E lógicas de seleção, lógicas de entrada nele, de relação aristocrática, foi se tornando burocrático, né? Num processo de imitação da modernização ou de modernização truncada do Brasil, enfim. Nesse processo, o Estado brasileiro, para o Faoro, ganhou ares de modernidade, ganhou lá seus ares de burocracia weberiana, né? Particularmente a partir do Estado Novo, porém continuou sendo dominado por um estamento, por lógicas estamentais, né? Agora um estamento burocratizado. Então, a origem do problema para ele seria o desenvolvimento distinto de Portugal em comparação com o desenvolvimento inglês, né? O desenvolvimento inglês seria o paradigma do advento da modernidade, né? Do surgimento da modernidade, tipo ideal da modernidade. Para Portugal, né? Portugal teria se desenvolvido desde muito cedo, o Estado português, tendo como centro a figura do monarca, muito cedo, né? A figura do rei, um rei guerreiro, né? E depois um rei comerciante. Então, Portugal não teria se desenvolvido em torno de senhores feudais, né? Resumindo bem essa história, né, que é basicamente quase metade do livro, o Estado português se desenvolveu já quase desde o começo, dominando a sociedade, né? Construindo a sociedade, construindo as fronteiras de Portugal, ocupando o território português de cima para baixo, né? Numa vitória militar, num processo de vitória militar, de conquista de território em relação aos mouros, né? Na Península Ibérica. Então, uma construção de Estado que seria de cima para baixo, né? Que seria o Estado, desde o começo, moldando a sociedade, né? Não o inverso, né? Que seria o modelo tipo ideal inglês. No tipo ideal inglês aqui, você teria, né, com o feudalismo na Idade Média, poderes multicêntricos, um poder dividido, né, horizontal entre os vários senhores feudais, que se equilibravam, né, os senhores feudais se equilibrando, se equilibrando em termos de poder, né, e moldando o Estado de baixo para cima. Então aí ele contrapõe Portugal com a modernidade, né? Ele associa Portugal a um tipo alternativo de desenvolvimento aí que não foi moderno, né? Portugal para o Faoro nem teria tido um feudalismo desenvolvido, né? Teria abafado o seu feudalismo muito cedo. O Estado teria se focado já muito cedo nesse desenvolvimento e logo em seguida passado para a empresa comercial, né? Para a expansão ultramarina, essa expansão controlada pelo Estado português, controlada em última instância pelo rei de Portugal, né? Então, o rei e seus funcionários que não eram senhores feudais, né? Funcionários que eram nomeados e desnomeados pelo rei, tenderiam a ver o Estado, a partir disso que eu tentei explicar aqui muito rapidamente, como sua propriedade, né? Como seus negócios, né? Entendendo, então, esse Estado como seu. Isso vem a ser o estamento, que no Weber, né, e no Faoro
é mais que um corpo homogêneo, estratificado, mais fechado que as classes sociais, mais aberto do que as castas. No Weber e no Faoro, consequentemente, né, estamento, mais do que um grupo social homogêneo, estratificado, são relações. Né? Mais do que um grupo social, e agora a coisa fica mais complicada, né? No Weber e no Faoro, mais que um grupo social, é uma teia, uma cadeia de relacionamentos, tipos de relacionamentos, né? Um certo tipo de poder, um certo tipo de entender o poder, um certo tipo de exercer esse poder. Né? Para o Faoro, do que se trata, então, é de um Estado que domina e explora a sociedade. Sociedade que, com isso, não consegue desenvolver todas as suas potencialidades, né? Não consegue ser autônoma, como o tipo ideal da sociedade civil inglesa, que vai se desenvolvendo, gerando uma burguesia, que vai produzir uma revolução burguesa e produzir o capitalismo. Né? O ponto é esse. A modernidade como um todo, enfim. Isso aqui que aparece no Faoro, a gente pode considerar como uma reedição do velho argumento liberal que vem do Tavares Bastos, lá no século XIX, e que, bem depois do Faoro, se reedita, por exemplo, nas manifestações lavajatistas do século XXI. Né? Essa ideia de um Estado paquidérmico, de o fantasma da corrupção, tudo é corrupção, tudo foi corrupto, todo mundo é corrupto, essa maldita classe política. E aí esse tipo de coisa, né, contraposto a uma sociedade civil virtuosa, genial, maravilhosa, obreira. Que sociedade civil virtuosa é essa, né? Quem que se enxerga assim? A porcaria da classe média brasileira, né? Que se enxerga assim, como se fosse uma grande coisa virtuosa, né? Muito virtuosa. Todo mundo fascista, todo mundo autoritário, todo mundo sonegando imposto e todo mundo dando dinheiro para a guarda na rua. Beleza, gente. Bela classe média, muito virtuosa mesmo, para ir para a rua de verde e amarelo com camisa da CBF, para ficar falando bobagem na rua. Pois bem, fechado esse parênteses, né? Mais um parênteses aqui. Agora me exaltei um pouco, mas o tema pede, né? Voltando aqui ao nosso querido Raimundo Faoro, que não era, né? Não tinha nada a ver com lavajatismo, era um liberal político, coisa que anda desaparecida no Brasil hoje em dia. Eu acho que o último liberal político deve ser o Rodrigo Maia, sei lá, e o pai dele, o César Maia, talvez, não sei. Mas liberal político é um troço que acabou, né? O Faoro era um liberal político, lutou contra a ditadura civil-militar, né? Como presidente da OAB, foi um dos principais líderes civis contra a ditadura, por uma distensão, por uma redemocratização, pela anistia, pela volta dos exilados, pela libertação de presos políticos, né? Inclusive, posteriormente, escreveu o programa de governo e apoiou candidaturas do Lula, né? E certamente fez isso porque enxergava naqueles setores do novo sindicalismo, né, naqueles setores da nova esquerda, naqueles setores dos novos movimentos sociais, aquela sociedade civil, né, que ele buscava, né, não tinha esperança de que aparecesse, né, mas com a qual ele em algum momento sonhou que poderia que poderia modificar essas relações, né, essas relações patrimonialistas, estamentais, esse sufocamento da sociedade civil. Então, enfim, os argumentos dos donos do poder e os argumentos do Raiz do Brasil passam por algumas chaves parecidas, né? Apesar dos livros seguirem caminhos diferentes. É isso que explicaria, né? Essas chaves analíticas dos dois livros é o que explicaria o jeitinho brasileiro. É o que explicaria essa coisa do você sabe com quem está falando, as carteiradas, o abismo entre o legal e o real. Tudo isso existe, né?
mas geralmente é usado para derrubar governo progressista no Brasil. Assim. Tudo isso existe nas relações sociais e políticas brasileiras, evidentemente. Né? Faoro e o Buarque, né? Os donos do poder e raízes do Brasil, em parte ajudam a entender o Brasil, claro. Né? Mas eu acho, concluindo aqui nessa longuíssima aula, que as duas obras ajudam ainda mais do que entender o Brasil, ajudam a entender como certas intelectualidades, certas classes médias, camadas médias, né, como certos setores intelectuais, como certos meios de comunicação, insistentemente vêm entendendo o Brasil. É, inegavelmente, um pouco do que nós somos mesmo. Né? Explica um pouco do que nós gostaríamos de ser, né, no espelho da modernidade, no espelho do norte, e não somos. Né? Explica também muito de como nós nos vemos, né, como inferiores, como pré-modernos. Somos e não somos, né? Somos uma modernidade alternativa, um desenvolvimento diferente que precisa ser entendido e precisa ser, em algum sentido, aceito para a gente conseguir transformar isso, né? Buscar modelos externos não ajuda. A gente precisa entender como é que foi esse desenvolvimento truncado, alternativo, essa modernidade alternativa, essa modernidade periférica brasileira, para tentar romper com ela. Mas a partir dela, não a partir da construção, da imposição de modelos forâneos como os liberais brasileiros sempre tentaram fazer. E também boa parte dos socialistas. Né? O Sérgio Buarque era um socialista democrático, né? Cosmopolita, né? Socialista cosmopolita. Estava tentando também impor aí uma modernidade vinda de fora, né? Um modelo de fora, eurocêntrico também. Isso era impossível enxergar nos anos 1930, mas é um pouco mais fácil enxergar nos anos 2020. Né? Bom, então, para concluir, agora sim, Raiz do Brasil e os Donos do Poder são espelhos que efetivamente refletem o Brasil, mas são espelhos que também distorcem o Brasil. Né? Bom dia, boa tarde, boa noite, nos vemos em breve.